assim como aquelas que ainda irão acontecer, aquelas que ainda se concretizarão, aquelas que ainda virão a estar plenamente prontas, desenvolvidas e aplicadas. Para nós é importante entendermos isso, por quê? Porque muita gente lê o Apocalipse e tem uma visão um tanto quanto estranha. Olha para o Apocalipse e fala, isso aqui é daquele momento, né? A gente chama isso de visão preterista, ou seja, uma interpretação do Apocalipse, onde entende que tudo no texto do Apocalipse, na prática, é um livro histórico, é um texto histórico, datado do final do primeiro século, início do segundo século, logo já aconteceu. A interpretação deve ser à luz da história, pura e simples. E o texto é bem claro quando ele diz que ainda coisas irão acontecer, dessas que foram registradas. Vamos falar sobre isso hoje. Por outro lado, tem alguns que desconsideram totalmente o elemento histórico, não é? E colocam só o elemento ainda futuro. Chamamos isso de interpretação futurista. Estava naquela tabelinha que eu coloquei aqui no finalzinho da nossa aula anterior. Então é interessante entender que os extremos são um problema. Existem questões no Apocalipse que são históricas, necessariamente delimitadas, marcadas e demarcadas histórica, documentalmente, para aquele momento. Nós temos registros históricos, tá, de documentos que apontam para a perseguição deste período ao cristianismo, a perseguição nessa região, e traços arqueológicos apontam para guerras, destruições, entre outros. E assim como temos trechos aqui no texto de Apocalipse que claramente apontam para algo que ainda há de acontecer. E nesse ponto entra a nossa reflexão de hoje. Nós vamos trabalhar, eu tentei resumir ao máximo, tá? Então vou tentar resumir ao máximo ainda aqui mais. E a ideia é que nós trabalharemos com temas, grandes temas. Qual que é a parte mais legal do Apocalipse? A polêmica. Não vai dar para fazer polêmica, porque não dá tempo, né? Para fazer polêmica, o divertido é fazer a polêmica, mas não dá tempo, né? Normalmente você trabalha 4 meses e meio, 5 meses num seminário dando o curso de Apocalipse. Aqui são 2 encontros, então não dá tempo. Mas, caso haja alguma pergunta, caso haja alguma dúvida, podemos tentar ajudar. Ok? Tudo certo? Vamos lá então. Primeira coisa importante, nós vamos trabalhar com 4 grandes eixos na nossa apresentação, na nossa aula de hoje, que é a segunda vinda, o grande julgamento, a grande tribulação e a nova Jerusalém. São 4 grandes eixos dentro do livro de Apocalipse. Se é que podemos separar em partes, talvez esses são grandes temas do livro de Apocalipse. Lembrando que a segunda vinda, ela é fundamentalmente a parte mais importante. E quando o texto fala, eu sou o primeiro e último, alguns colocam, né, o alfa e o ômega, né? E alguns aí vão questionar, está certo dizer o alfa e o ômega, o primeiro e o último? É polêmica, tá vendo? Mas não dá para entrar nisso aqui agora, né? Deixa eu falar. Mas não vou, é divertido, mas agora não dá tempo. Amém? Então, a segunda vinda de Cristo, ela é o coração do texto de Apocalipse. Tudo deve ser lido à luz da segunda vinda, à luz do retorno do Cristo, à luz de Jesus, o vencedor, do rei vencedor. Amém? Por quê? Porque o julgamento é dele quando ele voltar. A tribulação é por causa da vinda. E a Jerusalém, a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, a Jerusalém celestial, virá por causa dele. Então, tudo parte no coração do Apocalipse, é a segunda vinda. Qual que é a dificuldade disso? Porque muita gente quer achar o Apocalipse numa chave de leitura, talvez apenas, tá? De um caráter mais eclesiológico, a questão mais missionária, a questão mais evangelística, a questão mais, digamos, sofrimento, morte, dor, tragédia. Mas a melhor chave de leitura não é essa. Se você perceber que tudo gira em torno de Jesus e da volta dele, porque ele é o mensageiro, ele é o autor, ele é quem comanda, é ele que dá a visão, é ele que comanda a visão, é ele que repassa a comissão João, tudo em cima dele.
Então, é ele que é o coração do Apocalipse. Amém? Próximo. Nesse sentido, esses 4 grandes eixos podem ser trabalhados em pelo menos essas pequenas temáticas. Ok? O plano de Deus, tendo em vista que nós temos uma palavrinha teológica muito, muito legal chamada teologia, não é? O que é teologia? Alguém sabe? Estudos sobre Deus? Então Deus é um objeto que você pode estudar. Então não é. Então não é. Hã? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus é só um documento que pode ser estudado, como aquele de história. Tá vendo? Mas é por aí, é por aí. Basicamente, teologia seria a reflexão sobre a manifestação, a obra e aquilo que nós podemos identificar de Deus. Porque nós estudamos não Deus, mas aquilo que Deus permite se revelar para que possamos identificá-lo. Ele é muito maior do que nós podemos compreendê-lo. Então, nós estudamos a revelação, o propósito ou parte disso que nos chegou. Ok? Então, seria isso teologia, uma reflexão a partir daquilo que Deus revelou na sua palavra. Mas, além da teologia, tem uma outra palavrinha parecida com ela, que para nós é muito útil aqui, chamada teleologia. Alguém sabe o que é isso? O que é isso? Você sabe? Você sabe? É? Ela sabe o que é teleologia. Vamos ver o que é então. Vamos lá. Teleologia é tipo uma repetição, um ciclo repetitivo de que chega à questão do fim. Ciclo de repetição que chega no fim? Seria isso? É mais ou menos isso. Teleologia seria uma perspectiva de processo, onde aponta início, meio e fim. Então, a teleologia, ela entende que a revelação de Deus, ela é um processo. Ela tem o início desde a criação, já tem um processo para ser concluída aqui no momento do Apocalipse. E é interessante porque um texto bíblico maravilhoso vai dizer assim: o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da criação do mundo. Como é que Jesus pode ser o Cordeiro que foi morto antes do mundo acontecer? Antes de criar o mundo? Isso é uma questão complexa. Racionalmente, sim. Mas quando você entende que Deus está para além do tempo, para além do espaço, o tempo que nós categorizamos não existe para Deus, ele pode organizar, projetar, desenvolver e perceber todo um processo que vai se desenvolver, que vai desembocar naquilo. Então, nós temos aqui uma teleologia em Apocalipse, ou seja, um projeto, um plano, um desenvolvimento que aponta para o início, meio e fim. E esse processo, esse plano de Deus, inicia para nós, inicia no Gênesis, quando ele fala: eis que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas inicia para nós, dentro da configuração da nossa existência, da nossa categoria de análise, que é tempo e espaço. Ele, que é Deus, ele não está preso a isso. Então, para ele já existia, tudo existia antes. Então, para nós, o plano de Deus inicia no Gênesis, bem didaticamente, e vai concluir no Apocalipse. Então, há um processo, há um plano, um desenvolvimento, um projeto. E a pessoa do Cristo, ela está no centro disso. Ela está no centro de tudo isso. Ah, mas Jesus nasceu quando? Quando Jesus nasceu? Um de cada vez. Quando? Jesus nasceu quando? No começo? Deus já tinha feito o plano. Então Deus já tinha planejado o nascimento. Então Jesus não nasceu? Nasceu? Quando? Há muitos 1000 anos atrás. Ele nasceu, meu Deus, é igual a Raul Seixas, há 10.000 anos atrás? É importante entender algumas questões, não é? Nós somos todos obras, criação, criaturas de Deus. Enquanto que o Cristo, Jesus, ele é
gerado do Pai, ele não é criado. Ele não é criatura como eu e você. Ele é gerado do próprio Deus. Da essência do próprio Deus surge o próprio Cristo. Então ele já é co-participativo do Pai. Tá? Na teologia nós temos um monte de questões sobre isso, a questão do homousios e homocioso, uma briga enorme, mas não vem ao caso agora. Mas é importante entendermos que a pessoa do Cristo, ela já está nesse projeto, já está nesse processo. Então, quer dizer que quando Deus fala lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, nossa, Jesus já estava lá. O que você acha? Eu não tinha nascido a Maria ainda, e aí? E aí? Na teologia cristã, nós entendemos que esse trecho de Gênesis, quando ele fala no plural, façamos, nós entendemos na teologia que ali está representada talvez a primeira manifestação da triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ali presentes no processo de desenvolvimento criacional de Deus. Tanto é que o Espírito pairava sobre a fonte das águas. Então, ali nós entendemos que a primeira manifestação bíblica da existência da chamada triunidade de Deus. Tá? Então, já estava lá com Deus. Já era Deus, já estava com Deus. Né? Ele nasceu? Então, quando ele nasce, ele toma vida. Ele nasce como um homem. Eu estou falando do Espírito de Deus. Eu não estou falando sim, de Deus, mas claro. como ser humano, ele também nasce. Sim, nasce. Certeza. Mas aí tem uma questão que não vou entrar no mérito da questão. Mas, quando eu trabalho cristologia, eu sempre entro nesse ponto. Jesus nasceu ou não nasceu? Responde, gente, nasceu ou não nasceu? Lógico que não. Mas não vou entrar nisso aqui agora, não dá tempo, né? Mas ele não nasceu. Mas ele foi gerado. Mas não nasceu. Também não. Ele não está no Star Trek para poder se transportar? Não dá tempo de entrar nisso aqui agora. Não dá tempo. Vamos trabalhar. Mas assim, outra hora a gente falaremos sobre isso. Isso é o que vai falar no churrasco, gente. Com coque e carne assada. Mas, bem rapidamente, a ideia de nascimento pressupõe uma perspectiva de desenvolvimento físico, natural, humano. Jesus não nasce. Tá? Ele literalmente encarna. O nascimento, ele encarna, ele se torna homem. Ele se materializa, né? Entre aspas, né? Ou seja, ele se humaniza. Mas ele não nasce no sentido que nós usamos o categoria de nascer para aquilo que a vida começa ali. Entende? Nascimento representa vida nascendo, vida sendo iniciada. Então Jesus, na vida não é iniciada no momento onde ele é gerado por Maria, mas ele toma uma forma humana, é diferente. Entende? É como se você entendesse que... Ele já foi gerado nascido. Não é assim, é porque ele já existia, ele só encarnou, e a Bíblia fala que ele tabernou. Mas houve o processo de gestação? Tipo assim... Não, sim, tudo isso houve. Foi eu não, foi? Não. Esse negócio acontece muito. É raro, mas acontece muito. Nasceu do útero da mulher, Maria, tá? A categoria de nascimento aponta para gerar vida. Jesus não pode. Obrigado. Eu vou só trocar aqui e vou devolver. Sem problemas. Qual que é a ideia, então? Ele não foi gerado vida naquele momento. Ele já existia. A Bíblia vai chamar a atenção de um termo muito importante chamado, ele tabernaculou. Quando fala assim, ele habitou em João, ele habitou entre nós, ele tabernaculou, ou seja, ele usou este mundo humano como tabernáculo para a sua existência. Tá? Então, não é que é errado dizer o termo nascer, não é isso. É porque limita humanamente a perspectiva, enquanto Deus, em Cristo, já existia.
Ele apenas, literalmente, traz ele para este mundo. Entendeu? Eu nasci no dia 25 de novembro. Nasci. Começou minha vida ali. Ele já tinha vida antes. Ele já era. Entende? Nesse sentido. Mas aí na cristologia fica mais divertido. Tem mais coisa para falar. Mas agora não vai dar tempo. Outra coisa importante é que na pessoa do Cristo nós temos, nesse processo teleológico, o juízo final. O que é o juízo final? Um momento de julgamento. Um momento de julgamento que vai apontar fundamentalmente para aquilo que nós poderíamos chamar de grande julgamento. Não vai dar para entrar nesses detalhes, mas vai haver um julgamento, amém? Todos nós seremos julgados, amém? Amém ou não amém? Vamos falar agora sobre isso, né? Então, todos nós seremos julgados, amém? Amém ou não amém, gente? Está na Bíblia, gente, está na Bíblia. Aí vem uma coisa importante. A Bíblia fala assim, lá no Evangelho: todos serão julgados, aquele que não crer já está condenado. Então, peraí, se aquele... Muito obrigado. Então, a pergunta é, se nós vamos ser julgados no mesmo local, da mesma forma, na mesma perspectiva de quem não crê, o julgamento dele é para quê? Você já está condenado. E se nós somos salvos, quem crê que já é salvo aqui? Se você crê que é salvo, que julgamento é esse? Para saber se realmente você está fazendo a coisa direito, para saber se o sonoplasta realmente mudava o som na hora certa, quando pedia, para saber... Vocês eu não sei, mas eu fui criado numa época onde nós tínhamos a imagem clara. Quando chegar no céu, vai ter um telão, onde Deus tem um PowerPoint santo, que vai passar toda a sua vida. Aí você fala, não, mas é porque eu não fiz, não. Aqui, ó, você fez. E aí? Como é que é esse julgamento? Depois nós falamos sobre isso. Nós temos também o momento da tribulação. A tribulação é um momento de catástrofe, sofrimento, dor, perseguição, de morte. Isso aqui eu vou desenvolver, tá? De agora para frente. Só estou pontuando para vocês. Essa tribulação ela é muito importante, porque ela representa um momento divisor de águas da igreja. Nós temos várias perspectivas. Pré-tribulacional, mesotribulacional, pós-tribulacional. Então, temos várias, não é? Que apontam para como ler, como interpretar, como relacionar-se com esse momento que é fundamental dentro da história do Apocalipse. A segunda vinda, após a tribulação, a identificação da tribulação no texto do Apocalipse, vem a segunda vinda, a manifestação dessa segunda vinda, onde o Cristo vem para identificação, para representação, para publicidade da sua volta, da sua visão. E então você tem a prisão de Satanás e a duração do reino, chamado reino do milênio. E alguns entendem que é a perspectiva amilenista, milenista, pré-milenista, pós-milenista. Também tem pelo menos 4 interpretações para a ideia do milênio. Tá? E aí você tem, então, o ponto final, que é o julgamento do grande trono branco, que é onde Cristo, o grande rei, está no trono real dele, a ponto de julgar vivos e mortos, como diz o texto. Amém? Então, isso aqui seria um rápido plano das principais temáticas abordadas no texto do Apocalipse. Para cada uma dessas, gastaríamos 1 ou 2 horas fácil. Então, vamos tentar pontuar, tá, o máximo possível de informações no pouco tempo que nós temos, ok? Próximo. Nós vamos ter aqui a chamada parousia. O que é isso? É um termo grego que aponta para a ideia de vinda, estabelecimento ou restabelecimento. Na verdade, ele pode ser muito claramente, tá, visto dentro do grego helenístico, dentro do grego do período, tá? Porque as palavras também, dependem da época histórica, ela alcança semanticamente importâncias diferentes. Nesse momento, o termo ele é usado como um desenvolvimento de uma chegada real,
onde a manifestação desse rei gera uma festividade, uma comoção, uma comemoração, porque é um rei que voltou de uma guerra e voltou vitorioso para aqueles a quem o aguardavam. Ok? Essa é a lógica, nesse período histórico, do termo parousia. Ok? Ele é considerado um termo fundamental na teologia cristã, porque ele representa, a partir do momento do aparecimento de Jesus no Gênesis, e depois, nos evangelhos, com a encarnação do Cristo quanto homem, e agora o momento da sua segunda vinda a essa terra, agora não mais com um corpo físico humano como o nosso, mas com um corpo glorificado, um corpo desenvolvido, plenamente celeste, para executar o seu juízo. Ok? Então, é muito importante essa questão. Óbvio que tem muito mais coisa para falar, mas não dá tempo agora. Próximo. Nós temos um momento próximo da ideia da parousia, que é um termo fundamental para nós no Apocalipse, que é o arrependimento. Ok? O que é o arrependimento? O arrependimento é o mesmo que remorso? Tem gente que acha que remorso e arrependimento é a mesma coisa. Remorso é a identificação consciente do erro, ou a frustração por um erro. O arrependimento é uma consciência espiritual, vai muito além do racional e que realmente gera transformação íntima. Dentro da lógica do arrependimento, não do remorso, você tem um período do arrebatamento da igreja. Porque o arrependimento leva aqueles que foram transformados, nascidos de novo, para fazerem parte da chamada igreja espiritual. Esses que se arrependeram genuinamente estarão ali no momento de arrebatamento. O que é arrebatamento? Bem resumidamente, é um momento de tomada, é um momento de retirada, é um momento de desenvolvimento para um encontro. Então, o arrebatamento é visto na teologia, vai depender se a teologia é de matriz mais arminiana, mais calvinista, tá? Mas, no geral, o arrebatamento é tido como o momento onde você é retirado deste mundo para encontrar com Cristo. Isso pode se dar na minha vida. Hoje, quando eu vou para casa, eu bato o carro e morro. Meu arrebatamento é hoje, que eu fui retirado deste mundo para encontrar com Cristo. E pode ser o arrebatamento chamado arrebatamento espiritual ou eclesiástico, onde aqueles que ainda estarão vivos no momento da segunda vinda serão tomados por Deus, tá? E aí vai ter, um monte de perspectivas, entre elas o chamado modelo pré-tribulacionista, que muito possivelmente é o de vocês, especialista pré-tribulacionista, onde a igreja não passa pela tribulação, ela é tomada por Deus antes do sofrimento, de toda a fúria que vai haver neste mundo no período da tribulação. E nesse momento que ela é tomada, ela é arrancada de... Isso. Tem problema. Não precisa preocupar. Então, acontece, quando ela é tomada por esse momento, ela é tomada deste mundo, arrebatada, tomada, sacada deste mundo para uma outra lógica, uma outra perspectiva, uma perspectiva espiritual para encontro com o próprio Cristo, para encontro com o próprio Deus. Obrigado. Isso é importante para nós entendermos, porque o arrebatamento ele faz parte fundamental da teologia do Apocalipse. Mas ele não está apenas no Apocalipse. Ele também tem momentos que fazem relação com o texto de Ezequiel, lembra? Falei que tem um paralelo com Ezequiel, e assim como também o profeta Daniel. Então, você lendo Ezequiel e lendo Daniel, você vai entender que existe um momento ímpar dentro da teleologia de Apocalipse, apontando para o momento de encontro final, de encontro pleno. Ok? Por que isso é importante? Porque a linha do arrebatamento é uma linha extremamente complexa. Tem muita polêmica, mas basicamente é um momento onde você se encontra com Cristo. Alguns chegam a identificar
o momento de conversão genuína da pessoa, do novo nascimento, com um possível arrebatamento, onde ele sai dos valores deste mundo, nasceu de novo e começa agora a viver para Cristo. O texto vai dizer o quê? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vai dizer o quê? Nós somos nova criatura. As coisas antigas se passaram. Então, a ideia de novidade de vida, nova perspectiva, nova visão, aponta para, semelhantemente, o momento que vai acontecer no arrebatamento. Então, alguns entendem até o arrebatamento como uma leitura possível para o momento da conversão, da nova vida em Cristo de alguém que acabou de conhecer a Deus. Ok? Próximo. A grande tribulação é um momento fantástico, porque ela vai ter um momento de intensa participação humana. Porque a tribulação, é importante lembrar, ela faz parte de um momento talvez mais emblemático da segunda vinda. Porque é o momento onde a humanidade vai se chocar com aquilo que foi ensinado, falado e pregado, e que muitos achavam mentira, exagero ou lenda. É o momento onde o mundo humano, nosso mundo humano, será confrontado com aquilo que a palavra diz. Então, esse momento da grande tribulação, que está em Mateus 24, 25, que também faz parte da reflexão de 1 Tessalonicenses, entre outros textos, tá? Vai ser bem claro, que é o momento chave, onde a humanidade testificará, talvez de forma mais dolorosa, a veracidade do texto de Apocalipse. É na tribulação que você vai ter um momento onde a palavra de Deus começa a se cumprir, tanto para Israel como para os gentios. Ok? E é importante entender que naquele momento, no momento onde existe a tribulação, e a grande tribulação é considerada por Cristo como ele coloca, que nunca houve nem haverá momento como esse. Então, não dá para achar que é uma guerra, que é muito mais do que isso. Não dá para achar que é uma pandemia, que é muito mais do que isso. A nossa concepção humana, limitada e pecadora, não concebe a grandiosidade de sofrimento e dor que pode haver nesse momento. Nós identificamos algumas coisas: guerras, morte, perseguição, sofrimento, dor, pragas, pestes, mas ainda é pouco comparado com o que pode ser. Então é um momento que choca a humanidade com aquilo que foi prometido, foi profetizado. Então a grande tribulação é um momento onde liga o momento do arrebatamento com o momento do juízo final. Ele está justamente com o elo de ligação entre o julgamento, o juízo, a ação de Cristo, a vinda de Cristo, a manifestação da profecia e o cumprimento da profecia. É um momento extremamente necessário e importante. Alguns entendem que a tribulação, sendo pré-tribulacionistas, a maior parte das igrejas arminianas e pentecostais são pré-tribulacionistas, entende que a tribulação será um momento que vai confrontar esse mundo. Mas que mundo? O mundo que jaz no maligno. O mundo que não conhece a Deus. Os santos, os salvos, os cristãos, esses serão tomados. Esses serão separados. Não passarão pela tribulação. Existe a chamada mesotribulacionista, que essa tribulação possivelmente terá em torno de 7 anos. Então, em 7 anos, 3 anos e meio, a igreja ficará, os santos ficarão, para testemunhar do que pregaram, do que ensinaram, do que é verdade. E então serão sacados, e aí a segunda parte, os 3 anos e meio, será realmente uma tribulação grandiosa, e aí não haverá mais possibilidade de arrependimento, apenas realmente disciplina, castigo e morte. Tá? Outros entendem que não, haverá pós-tribulação, ou seja, haverá tribulação, a igreja fiel passará pela tribulação
preservada por Deus na tribulação. Ou seja, Deus não evitou que Daniel fosse colocado na cova, não evitou que os 3 amigos dele fossem para a fornalha. Então, Deus não evitaria que a igreja passasse pela tribulação, mas preservaria aqueles que realmente são dignos. E serviria, inclusive, para purificar a igreja daqueles que se dizem cristãos, mas que não são, separando o joio do trigo. Já viu o joio e o trigo? É legal. Esse é igualzinho. Você só vê a diferença quando você pega os dois, os cachinhos, e aperta. O cachinho do joio, ele é oco, ele não tem sementinha. E o cachinho do trigo tem sementinha. Então, nessa visão, o texto bíblico aponta para a ideia que só Deus separará o joio e o trigo. Alguns entendem que, na visão pós-tribulacionista, entendem que nessa tribulação separará a igreja verdadeira, trigo, da igreja falsa, hipócrita, que é o joio. Então, são pelo menos 3 grandes escolas de teologia sobre a tribulação. E é importante entendermos que é um momento ímpar da igreja. Ímpar. Não sabemos exatamente o que acontecerá. E é muito comum o pessoal falar, não, será uma guerra, será isso, será aquilo. Eu acredito que é muito pior do que nós imaginamos, mas é muito pior. Igual uma pandemia do Covid, é muito pior. Igual uma guerra do Iraque, é muito pior. Porque para Jesus, que é Deus, que já viu tudo, no futuro, falar que vocês nunca imaginaram o que vai vir. Para ele falar isso, você pode ter certeza que o negócio é muito sério. Infelizmente, boa parte da igreja cristã está adormecida. Ou não sabe, ou não quer saber, ou não dá a importância devida ao que sabe. Infelizmente. Próximo. Tu que o dizes. Amém? O Armagedon. O que é o Armagedon? Tem um filme maravilhoso, né? Chama Armagedon. Vejam, é maravilhoso. Também para quem gosta de romance, né? Ele tem uma parte romântica. O Armagedon seria um momento, para alguns, no início da tribulação, para outros, no centro da tribulação, para outros, no final da tribulação. Mas é um momento de confronto, onde o anticristo será manifestado e gerará uma guerra. E nessa guerra, o mundo sofrerá suas consequências da manifestação do anticristo, desde o momento onde ele se revela, até o momento onde ele se manifesta, talvez com sinais e prodígios, com poder e autoridade neste mundo, alcançando apoio de muitos, legitimidade de muitos, e pasmem, até adoração de muitos. E por causa disso, haverá então o confronto e uma guerra. A Bíblia chama a atenção, não é? Assim como no profeta, né? Exatamente? O chamado Gog e Magog, a guerra do Armagedon. Armagedon é uma região, inclusive, tá? Em Israel. Então, uma guerra que haverá para, digamos assim, manifestação plena de quem é o anticristo, do poder do anticristo e da derrota do anticristo em face ao poder de Deus. Porque ele vai ser considerado uma referência, ele vai ser considerado uma autoridade, um pacificador. Tem tantas teorias sobre o anticristo, não dá para entrar nisso aqui, né? Isso está dentro da grande tribulação? Sim, sim. Alguns entendem que está no início da tribulação, outros entendem que é mais ao final, outros entendem até que não é na tribulação, tá? É em momentos que antecedem, porque a tribulação já vai ser uma consequência a partir do Armagedon, da revelação e da derrota do anticristo, para que aqueles que aqui adoraram o anticristo sejam então agora punidos, tá? Então é uma questão bem mais complexa, mas é importante entender, são tantas teorias do anticristo. Já escutei que Hitler era o anticristo, Mussolini era o anticristo, e tantos ditadores são o anticristo. Para vocês, quem é o anticristo? Ah, não, o anticristo é o Trump. Não, o anticristo é o Jared.
Conhece o Jared? Não? O Jared é legal. O Jared é um carinha novinho, tem dinheiro sobrando, autoridade sobrando, poder sobrando, influência sobrando. Então, e tem muita gente que tem toda uma mística em torno dele. Depois vocês vão ver com mais calma. Mas é muito legal. E combina muito, algumas coisas, bate muito. Mas não dá tempo de entrar nisso, tá vendo? As teorias do anticristo. Já ouvi teoria de que o anticristo seria também em forma de inteligência artificial. Não? Olha, já claro, mas que é isso? No mundo de IA, não ouvir isso é absurdo. Então, assim, não dá para entrar nisso aqui agora, mas talvez, a maior e melhor interpretação para o anticristo não seja uma pessoa. Hã? Não, não é chip não. Não é chip não. Talvez o anticristo não seja uma pessoa, mas seja uma ideologia, uma visão de mundo. Vamos lá, já que você tocou nesse assunto. O que é a marca da besta? O que é esse negócio de marcar a mão e a testa? Qual que é essa marca? É um chip que põe na mão, para você poder comprar as coisas. Japão e China já compram, sim. Não precisa nem de chip, sabia disso? Sem chip. Você vai no Japão e na China, eles escaneam a sua digital, linkam a sua digital, tá? A nível eletrônico com o seu cartão, e quando você passa a mão no leitor, a sua digital aciona, autoriza o seu cartão a debitar, sem chip. Comprando com a mão, sem chip. Modernidade. É do capeta? Eu acho que não. Mas tem quem acha que é. Então, assim, é mais complicado do que isso. Tá? Eu gosto muito de um autor, no Brasil não está traduzido ainda, chamado Ugo Vanni. Ugo Vanni é um especialista absurdo. E ele é um italiano que desenvolveu uma reflexão muito bonita, muito interessante sobre o Apocalipse. Não está traduzido, está só em italiano. E ele tem deve ter seus 40 anos de estudo em Apocalipse. Tá? Você imagina, ele deve ter uns 40 anos de estudo. Então você imagina a idade do cara. Deve ser o seu senhorzinho de 70 anos ali, né, por ali. Mas muito, muito interessante a visão dele, sabe? E muito mais consciente, muito mais racional, muito mais orientada. Não é aquela coisa mística de achar demônio e anjo em tudo, não, sabe? Bem legal. Se vocês puderem, dê uma olhadinha. Quem quiser, eu tenho um livro, posso emprestar. Ugo, U-G-O, Ugo Vanni, V-A-N-I. Apocalipse. Você queria falar? Então, o Armagedon vai ser esse momento onde as pessoas serão confrontadas com a posição, a ideologia e a ação do anticristo, e aqueles que foram favoráveis a ele serão confrontadas com esse, entre aspas, tá? Culto, a personalidade, a imagem, a visão do anticristo, e automaticamente, sendo ele objeto de culto, você automaticamente faz idolatria. E você automaticamente está separado do grupo que poderá se tornar igreja, poderá se subir como igreja. Ok? Esse momento é importante, está em Daniel, bem claramente, a batalha do Armagedon, que é visto como uma guerra humana, mas de perspectiva espiritual. Como assim? Ela é humana, são homens lutando, homens degladiando, homens sofrendo e matando, mas tem uma perspectiva sobrenatural, até que o próprio grande juiz, o Cristo de Deus, é enviado para, literalmente, derrotar o anticristo e proclamar aquilo que Jesus leu no texto do profeta lá na sinagoga, no primeiro momento onde ele é convidado a manifestar a sua opinião como rabino naquele local. O que ele lê lá? E virá o ano aceitável do Senhor. Aquela profecia, ele termina de ler e comenta, né? No Evangelho. Hoje se cumpriu essa profecia. Ela vai ser cumprida plenamente em Cristo, quando ele derrotar o anticristo.
aí o ano aceitável do Senhor se manifestará plenamente. Ok? Mostrando que ele é um general, que ele é um rei soberano e que ele tem autoridade sobre o mal. Ok? Próximo. O milênio é esse ponto fundamental, divide muitas opiniões, tá? E perspectiva. Você tem a visão amilenista, muito comum nas igrejas históricas, especialmente no início do século XX, onde o milênio, na verdade, não existe. Ele é uma simbologia de um período, de um tempo, de um momento. Não tem 1000 anos, não. Já os chamados pré-milenistas, milenistas e pós-milenistas entendem que haverá um período de 1000 anos, realmente, cronológico, e que esses 1000 anos serão um momento de manifestação da graça, do poder, da autoridade neste mundo. Ok? Então, o milênio é esse momento de proclamação da vitória e de proclamação da glória de Deus nesta terra. Ok? O milênio é para este momento, para esta terra. Tá claro? Para aqueles que creem no milênio. Para quem acha que o milênio é só uma simbologia, uma figura de linguagem, uma simbologia, tá? Aí não é um período cronológico. Tá bom? Próximo. Não, já falamos sobre isso. Também já falamos sobre isso. A segunda vinda é um período fundamental. Por quê? Porque, apesar de algumas perspectivas teológicas, alguns pontos ficam bem claros dentro do texto bíblico de Apocalipse. Primeiro ponto dela, ela é literal e visível. A Bíblia fala que Jesus voltará pessoalmente. Ele virá. Ele não mandará um anjo, um emissário, não. Um profeta, não. Ele virá, manifestadamente. Sobre as nuvens, e será visto do Oriente ao Ocidente. Então é interessante entender que essa volta, ela é manifestadamente visível. Por que isso é importante? Existe a lógica do chamado arrebatamento secreto, que não é hoje tão popular, mas hoje já foi muito forte no Brasil e na América do Sul, e em regiões como os Estados Unidos, mas hoje perdeu muita força, onde você pega alguns textos, alguns filmes mais antigos, deixados para trás, por exemplo, né? Está muito enviesado nessa perspectiva, onde as pessoas, a Bíblia fala assim, e naquele dia, 2 estando no campo, um será tomado e o outro ficará. Então o que o filme fazia? Então o arrebatamento ele é secreto. A Bíblia fala assim, como num piscar de olhos, está vendo? Acabou. É carro batendo, é avião caindo, é carrinho de neném vazio, é roupinha no chão e a pessoa não está mais. A Bíblia não fala que será exatamente assim. Tá? Isso é uma construção imagética interpretando o texto bíblico. A Bíblia não fala exatamente isso. Quando fala que, estando 2 no campo, um será tomado e o outro ficará, quer dizer que nem todo mundo virá. Será que pessoas que são sinceras de coração, realmente nascidas de novo, essas irão. Mas nem todos irão. Porque nem todos são nascidos de novo. Nem todos realmente arrependeram-se. Ok? É nesse sentido que o texto diz. E quando fala será um piscar de olhos, é a ideia de que será como algo fugindo ao seu controle. É nesse sentido. Você consegue ficar sem piscar durante 1 hora? 10 minutos? 5 minutos? Você não consegue controlar o seu olho para piscar quando você quer. Eu consigo ficar concentrado aqui sem piscar, mas você pode ter certeza, não é muito tempo. Porque ele é involuntário. Não depende de você. É um comando neurológico, cerebral. Assim, o texto bíblico aponta para a ideia de que será como num piscar de olhos, uma coisa que você não espera, não controla, e assim, ainda assim você conseguirá identificar. É nesse sentido. Tá? Existe quem crê ainda no arrebatamento secreto? Existe, deve ser respeitado por isso. Eles entendem que o arrebatamento é secreto, baseado nesses textos, onde a igreja será subitamente tomada por Deus, e aí aqueles que ficarem já começarão o processo da tribulação, o processo aqui de sofrimento e morte.
Normalmente, esses que creem no arrebatamento secreto também são pré-tribulacionistas. Ok? Sem nenhum problema. Mas é uma perspectiva que já perdeu bastante força hoje. Ainda tem muitos que creem sim, mas já perdeu bastante força hoje. O texto aponta para algo diferente. Aponta para algo que será manifesto, até para testemunho da igreja. Virá numa hora onde, tal qual o ladrão na noite, né? Outros também interpretam o negócio errado. Quer dizer o quê? De forma inesperada, surpreendida. De que forma? Não é que você vai acordar e, nossa, aconteceu. Não é assim. Mas você não tem condição de marcar o momento. Nós temos aí dezenas, para dizer pouco, pessoas, grupos que marcaram a volta de Cristo. Marcaram o arrebatamento da igreja. Marcaram a volta de Jesus na terra. E, coincidentemente, nenhum acertou. Infelizmente, né? Tadinho deles. Mas, infelizmente, erraram. Aí vem a justificativa daqui, mas errou. Não pode fazer isso. Não dá para marcar. Ah, mas a Bíblia fala, haverá sinais. Sim, sinais de guerra, rumores de guerra. Sim, mas sempre houve guerra, rumor de guerra. Não dá para identificar só assim. Tem mais coisa envolvida. Então, é complicado entender que não existe controle humano sobre isso. Ah, mas a igreja é muito santa, muito abençoada, vamos orar e Deus vai trazer discernimento. Vai não. Se fosse para trazer, estava revelado na palavra. Tá? Então, infelizmente, não temos como marcar uma data. Quem marca, infelizmente, está sendo negligente ou irresponsável, porque não dá para marcar. Tá bom? Sinais dos tempos. A Bíblia fala que haverá fome, pestes, morte, guerras e rumores de guerra, dores. Sim. E sempre houve. Tá? E agora, de novo. Nós estamos à beira da possibilidade de uma terceira guerra mundial. E uma terceira guerra mundial, há muito tempo atrás, eu sou novo, né? Mas há muito tempo atrás, aconteceu uma frase muito legal de um pensador dos anos 80, que ele dizia assim: não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta será com pedras e paus. Porque a terceira vai possivelmente ser nuclear, vai acabar com tudo, não vai sobrar nada. Se é que vai ter uma quarta. Então, ou seja, a ideia é que não sabemos exatamente o que esperar. Não dá para controlar as coisas. E esses sinais dos tempos, a Bíblia nos aponta, sim, temos que nos acautelarmos, temos que atentar para eles. Mas viver em função de tentar demarcar dia, hora, local, identificar o contexto cultural, político e histórico para tentar demarcar a volta, eu acho muito perigoso e muito complicado. Eu acho que é melhor, em vez de fazer isso, preocupar em evangelizar, se santificar, obedecer a palavra, praticar o que você aprendeu. É mais inteligente para a sua parte do que ficar preocupado com isso. Tá? Então, é muito importante isso. Propósito. Qual que é o propósito da segunda vinda? Não é, por incrível que pareça, a segunda vinda não é para identificação e destruição do anticristo. A segunda vinda não é para arrebatar a igreja. A segunda vinda não é para fazer Jesus passear na terra, de novo. É para identificação dos salvos. Esses salvos que hoje passam despercebidos, e aí tem uma coisa muito importante, muito possivelmente nós teremos grandes surpresas quando chegar esse momento. Talvez você vai olhar e falar, mas cadê o irmão fulano? Decorou 39.432 versículos, cadê ele? Não veio. Ué, meu vizinho, que nem ia para a igreja, um troncho na vida, está ali. O irmão daquela igreja que, rapaz, vamos ter muitas surpresas lá. A Bíblia é bem clara quando ela diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará. Então tem que ter muito cuidado com isso. Uma coisa é um evangelho nominal, cultural, eclesiológico. Outra coisa é um evangelho espiritual, que transforma e muda, sinceramente, as coisas. Tudo bem? Isso é muito importante.
Então, a segunda vinda, o propósito principal dela, identificar e congregar os salvos. Ok? Próximo. Dentro dessa segunda vinda, nós temos vários sinais, sem dúvida. E é muito importante não atentarmos para a busca e identificação dos sinais. Ah, mas a Bíblia fala, sim, mas ela fala não para que você se preocupe em contar quantas guerras, quem é o possível anticristo, preocupar com as teorias da conspiração ou não conspiração. Ela pede para que você vigie, atente-se, se acautele. O princípio não é outro senão buscar, aprender, obedecer e praticar a verdade. Porque é isso que vai ser o delimitador. Eu não tenho nenhuma dúvida, para mim não tenho nenhum medo de falar isso, que muita gente dentro das igrejas evangélicas ficarão ou não irão com Cristo. Porque nem todos que estão verdadeiramente nascidos de novo. Nem todos estão santificados. Nem todos estão consagrados, obedientes à palavra. Ah, para mim é difícil, para mim também. Bem-vindo ao clube. Obedecer a palavra nunca foi fácil e nunca será. Ah, para mim é difícil. Ah, tá. Acho uma graça, o povo fala assim, nossa, você tem que ler Bíblia, minha irmã. Tá, mas é difícil. Eu começo a ler, dá sono. Eu começo a ler, vem menino. Eu começo a ler. Eu falo, tá aí, qual que é o problema? É, porque para mim é complicado. Eu falei, para você e para todo mundo. Eu vou ler a Bíblia, o celular toca, tem 3 meninos, fica correndo, e é assim. E como é que você faz? Depois que eles dormem. Ou antes, acordo antes deles acordar. Simples. Ah, mas é difícil. Ah, então isso aqui é coisa fácil, é diferente. Né? Muito importante entender que a segunda vinda, ela é a bendita esperança. Ao contrário do que se passou, e é importante buscarmos entender isso, o Apocalipse não é um livro de tragédias. Para muita gente, essa é a leitura. O Apocalipse é um livro de tragédias, guerras, morte, perseguição, dor. Se você ler direitinho, você vai perceber que o Apocalipse é um livro de esperança. A esperança em meio ao caos. A esperança em meio à condição de pecado. A esperança e a promessa de esperança para aqueles que creem. Essa é a chave de leitura correta de Apocalipse. Não é um livro trágico, que dá medo, um livro que é complicado. Não. É um livro que aponta para a esperança da promessa de Cristo para os seus filhos. Jesus deixou bem claro, vou lhes preparar lugar. Não dá para entrar nessa aqui agora, né? Mas essa frase tem a ver com casamento. É bem legal. O noivo, quando ficava noivo, ele falava, assinou o contrato com o pai da noiva, os 2 pais assinam embaixo, beleza? Beleza. Então agora, está resolvido? Está resolvido. Aí o pai aperta a mão do pai, o filho aperta a mão do sogro e fala, vou preparar o lugar. E quando ele tem a casa pronta, quando ele tem o local correto, ele volta para buscar a noiva. É por isso que Jesus fala, eis que vou preparar lugar. Uma das imagens mais belas para a igreja e o Cristo é que a igreja é a noiva e o Cristo é o noivo. Ele foi para preparar lugar, para voltar e tomar a sua noiva para estar com ele. Isso é tragédia? Isso é medo? Sofrimento? Ah, mas tem. Tem, mas não é o ponto mais importante. Entende? Isso é importantíssimo para nós entendermos. A bendita esperança é a esperança que vem em Deus, de Deus, para o seu povo. Correto? Está claro? Próximo. O julgamento final é uma doutrina extremamente complexa que não dá para a gente aprofundar aqui, mas ela basicamente está ligada ao milênio, à tribulação,
ao anticristo e à igreja, ao mesmo tempo. O julgamento é um julgamento onde Jesus está no trono branco, como um rei que ele é, está no seu trono, e do trono ele julga vivos e mortos. Do seu trono ele julga aqueles que foram levados diante dele. E o texto de Mateus mesmo vai fazer que ele separará ovelhas e bodes. Lembra de um texto maravilhoso que diz assim: Senhor, mas eu preguei no seu nome. Senhor, eu curei, expulsei demônios, eu profetizei no seu nome. Aí ele fala, mesmo? E agora, Senhor? Ele fala, para cá que eu não te conheço. Simples. Não adianta fazer. Tem que fazer para a glória de Deus. Quando você faz para aparecer, para ganhar vantagem, para ganhar like, para ganhar know-how, para ganhar dinheiro, para ganhar fama e poder, deu ruim. Ah, mas como é que pode uma pessoa dessa conseguir, então, curar alguém, conseguir abençoar alguém? É porque não é ele, é o nome de Jesus que faz diferença. Não é assim que funciona. Então, muito importante entender que nesse julgamento será um julgamento final, um julgamento pleno, onde toda a criação será confrontada diante de Cristo. Ok? Próximo. Nesse julgamento, nós vamos ter alguns elementos importantes que marcam esse momento. Primeiro, quem julga? O próprio Cristo. Porque aquele que julga, o perfeito juiz, a Bíblia fala assim, julgai pela reta justiça. Se você for reto, plenamente me avisa, porque quero apertar sua mão e pedir a sua bênção. Quem é reto juiz, pleno juiz e perfeito? Cristo. Então, só ele tem autoridade para julgar. Julgar no sentido espiritual sobre salvação. Ok? Ele julgará o mundo, vivos e mortos, crentes e não crentes. Ok? O que é julgado nesse processo? Todas as ações, comportamentos, intenções do coração. Ah, mas até a intenção do coração? Sim. O Evangelho diz assim, se você desejar no seu coração, você já pecou. E tem gente que está achando que só porque não deu um tiro em alguém, não pecou, não fez mal para o outro, mas desejou que ele caísse e quebrasse o dente da frente 2 vezes já. Adianta nada, né? Ele julgará os corações, julgará a vida daqueles que buscaram a Cristo ou que não buscaram a Cristo. Quais os critérios do julgamento? Primeiro, a aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador. Outro ponto importante, a sua fé. E aí vem importante, a fé aqui não é a fé que nós chamamos de fé evangélica. A fé é a crença plena, a vivência plena. A fé que a Bíblia chama a atenção não é essa fé teórica e oral. É a fé manifestada, a fé que está em Tiago e está em 1 Pedro. A fé prática de vida, ok? Não é? Aí eu falei que eu aceitei Jesus, não adiantou nada chegar, se você não manifestou isso de forma prática, vivencial. O arrependimento, de novo, não é remorso, é arrependimento que gera frutos dignos, frutos que permanecem, ok? E, obviamente, a obediência aos mandamentos. E aqui atenção para isso, não estou falando dos 10 mandamentos. Estou falando de mandamento com direcionamento da parte de Deus aos homens. Então, não é apenas os 10 mandamentos, mas é a ordem do Cristo na Bíblia. Os 10 mandamentos está lá. E de fazer discípulos? Está lá? Os 10 mandamentos está lá? Não, mas Cristo deixou a palavra lá em Mateus. E de fazer discípulos. Os 10 mandamentos está lá assim. E de batizar, ensinando. Não está, mas está lá em Mateus. Então, mandamentos é muito mais que os 10 mandamentos. É o direcionamento, é o ensino, a vivência a partir do que Jesus ensinou
e permitiu que fosse ensinado. Ou seja, o que ele manifestou como ensino e aquilo que os apóstolos, inspirados por Deus, manifestaram como ensino. Ok? Qual é o resultado disso? A separação de ovelhas e bodes. A separação dos que são dos que não são. A separação da igreja verdadeira espiritual da chamada igreja humana. Ok? E aqui é muito importante nós atentarmos para o projeto de igreja espiritual, que é muito maior do que rótulo, muito maior do que visões doutrinais. Tá? Muito maior que isso. Tá bom? Para mim é tristeza. Algumas pessoas que eu conheço, que eu gosto, eu até respeito, têm uma visão extremamente estreita do que é igreja, do que é reino. Infelizmente, mas uma pena. Muito importante, a finalidade. Por que vai haver um julgamento? Porque alguma coisa tem que ser filtrada, alguma coisa tem que ser manifestada, algo tem que ser colocado às claras. E a finalidade última é a manifestação do poder de Deus, da sua justiça plena, que vai literalmente sobrepor a dos homens. Mostrando que o poder, a graça, a autoridade e a justiça de Deus é muito, muito superior dos homens. Mostrando que, às vezes, entre os homens você foi criticado, você foi humilhado, mas em Deus você foi justificado. Entende? É Ele que vai dar a última palavra sobre quem está certo e quem está errado. Tá bom? Isso é muito importante, porque o reino de Deus ele é feito por pessoas transformadas, nascidas de novo. Não por rótulos doutrinais ou denominacionais. Não por boas intenções. Não por esforço humano. Mas o reino de Deus é feito por aqueles que compõem a igreja espiritual de Cristo. Que vivem, servem e pregam o padrão de Cristo. Amém? Vou deixar bem claro. Próximo. Dentro do juízo final, você tem ainda o processo ligado ao processo da grande tribulação, que é um período de 7 anos, que é intenso, que é complexo, não dá para trabalhar plenamente aqui agora. Mas é um momento que também funciona como identificação e já funciona na prática como certa lógica de julgamento. Porque na tribulação será manifestada as obras. Lembra a ideia de que obras que são provadas pelo fogo? Está ligada a essa ideia de que na tribulação pessoas serão confrontadas com aquilo que falaram, com aquilo que aprenderam, com aquilo que ensinaram, com aquilo que vivenciam sobre a sua fé. Então, na grande tribulação, é um momento onde o julgamento de Cristo já na prática se inicia, sendo que esses que aqui estão serão manifestadamente confrontados com as suas verdades, comparada com a verdade de Deus. Ok? É o momento onde vem o anticristo, manifestado plenamente, identificado e provavelmente coroado. Ou seja, ele vai ser uma liderança humana superior. Ou porque tem dinheiro, ou porque tem influência política, ou porque ideologicamente ele comanda, não sabemos. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas o importante é que ele será uma pessoa, um homem, um ser humano. Pode ser a mulher? Pode ser a mulher. Mas falando ser humano que engloba tudo, né? Esse ser humano não vai ser um ser espiritual, não vai ser um demônio. Vai ser uma pessoa de carne e osso, que vai congregar. E o texto bíblico é interessante, que ele diz que chegará o tempo onde a falsidade se manifestará e poderá enganar a muitos, inclusive dos salvos. Você imagina, pessoas que estavam no caminho certo, vai falar, nossa, ai que benção, é esse. É lógico, proporcionalmente, tá? Isso já aconteceu. Proporcionalmente. No mundo judaico, existe uma lógica, que é a lógica do chamado messianismo.
Todo judeu é messiânico. Todo. Alguns creem que o Messias já veio, que é o próprio Jesus. Reconhecem Jesus como Messias. E outros ainda aguardam o Messias. Então, todos eles são messiânicos. Qual que é a ideia? Alguns judeus modernos, agora, século XX, tá? Identificaram o Messias na figura de uma pessoa, o chamado Rebbe, que era um rabino muito experiente, muito sábio, e que identificaram que, não, esse é o Messias, que a profecia diria que viria. Aí morreu. Ele morreu, nada mudou, não veio paz, não veio... O pessoal é tão xarope que continua afirmando que ele é o Messias. Mas ele morreu. Não, ele não morreu, ele se ocultou para se manifestar plenamente em outro momento. É uma visão muito esdrúxula. A mesma visão, tá, de colocar pessoas como sendo o Messias, o centro de adoração, o centro de autoridade, o centro de referência, já existe ainda hoje, entre os próprios judeus. Tá? Então, isso se manifestará mais uma vez, mais outra vez, até que o anticristo se manifeste plenamente. Ok? Isso é importante. Jesus, no Evangelho, chama a atenção desse momento como sendo um momento ímpar da história. Jesus, que viu tudo, o antes, durante e o depois, vai pregar dizendo que virá o momento onde virá tanto sofrimento, coisa que vocês nunca viram. E aí depois ele pega o Joãozinho, o pequeno Joãozinho, e mostra para o Joãozinho o que seria essa tribulação. Ele fala, agora você vai lá e escreve para eles explicando isso aí. Ele fala, aí ferrou. João não consegue demonstrar no texto do Apocalipse o que é a tribulação. Ele consegue caracterizar humanamente, pontualmente, algumas coisas, mas é tão grandioso que ele não consegue traduzir o que ele viu plenamente na tribulação. Entende? Então, assim, é algo muito, muito grande, muito impactante, que não sabemos exatamente o que é, mas sabemos que será muito, muito complicado. Período de morte, perseguição, dor, confronto, período onde pessoas sofrerão. Alguns identificam que nesse momento da grande perseguição, da grande tribulação, é um momento onde a igreja pregará e pessoas se converterão por causa do sofrimento. Não escutou aquela frase famosa? Não vem pelo amor, vem pela... Está na Bíblia não, viu, gente? Está na Bíblia não. Está lá em Heresias 2, verso 1. Está na Bíblia esse negócio não. Alguns entendem que nesse momento será o momento onde as pessoas que escutaram a pregação, que foram evangelizadas, retomarão aquela mensagem e falar, é melhor aceitar Jesus. E se converterão por causa da grandiosidade da perseguição e da morte. Outros entendem que será um momento tão confuso de perseguição, morte, dor, mas também ideologias, poderes, vantagens, que as pessoas ficarão tão confusas que não conseguirão discernir claramente. E é por isso que aqueles que têm condição de compreender, compreenderão. Apocalipse fala assim, esse é o número da besta. Aqueles que conseguem discernir, discernam. Aqueles que conseguem entender, entendam. Porque tem que ter discernimento espiritual para entender exatamente o que vai acontecer e como acontecerá. Ok? Próximo. Dentro desse aspecto, nós temos aí uma questão complicada, porque ao mesmo tempo que o Apocalipse faz um ponto fundamental de relação com Ezequiel, também faz com Daniel. E a chamada 70 semanas de Daniel aponta muito claramente para esse momento, um momento de confronto, sofrimento, guerra, dor e morte. E olhando escatologicamente Daniel, você chega a esse momento da grande tribulação também. Ok? Qual que é a ideia fundamental? Aqui eu estou usando o termo ditador, tá? Mas aqui o termo não está ligado ao modelo moderno, tá bom? Ditador é um autoritário, não é? Não é? Não é esse o sentido. O sentido aqui é o sentido romano. No mundo romano nós temos Senado,
temos leis, temos justiça no Império Romano. E tem uma figura política do Império Romano chamado ditador. No período do Senado, onde nem tem império ainda, não são imperadores, são Senado, é república ainda. O Senado, em um momento de guerra, de muito problema, eles elegem um senador ou um cônsul para representar a autoridade. E esse homem é chamado de ditador, onde ele terá plenos poderes. A lei romana não vai atingi-lo. Ele pode fazer o que for necessário para trazer ordem ao caos. É um período delimitado, 6 meses, 3 meses, 1 ano, até que ele traga paz. E quando ele traz paz, ele sai do cargo de ditador, volta a ser um senador, volta a ser um cônsul novamente. Ok? É um cargo para momentos de emergência, de crise intensa, dentro do Império Romano. Nesse sentido, é que aqui haverá o anticristo como sendo um ditador. É alguém que vai ser buscado para trazer ordem ao caos, paz em meio à guerra, direção em meio à confusão. Então vai ser alguém muito, muito bem organizado, muito bem delimitado para trazer e vai ser buscado. Você entende? É como se... Pastor, seu nome? Perdão. Fábio. O pastor Fábio está quietinho na dele aqui, mas é uma referência, é um cara bom, é um cara... Aí o pastor Rafael sai da igreja. Não, eu vou para o exterior, eu vou abrir um trabalho missionário lá. Aonde? No Paquistão. Mas lá mata o povo, eu vou lá ter proteção. A igreja ficou sem pastor. Aí a igreja busca o pastor Fábio para ser o novo líder espiritual da congregação. Entendeu? Ele não pediu, ele não buscou, mas a igreja busca ele e fala, nós queremos você para nos liderar. Não, mas eu só posso se eu trabalhar só 2 dias na semana, não tem importância não. Eu só posso se triplicar o salário. Não triplica. Vai fazer de tudo para que ele aceite a liderança. Entende? O ditador é esse homem do anticristo que ele vai ser buscado, ele não vai falar, vai pela força, não. A partir de agora, quem manda aqui sou eu. Não. E sim ser um ditador aos moldes modernos. Esse ditador bíblico, aqui, de Apocalipse, é um ditador que vai ser buscado, ele vai ser convidado a assumir a autoridade plena diante da humanidade em meio à crise. Ou porque ele tem muito moral, muito poder, muito dinheiro, muita influência política, ou tem tudo isso ao mesmo tempo, mas as pessoas vão falar, nossa, é melhor que seja ele. Eu acho que ele tem condições de fazer isso acontecer, de resolver o problema. Ele tem boas ligações, tem o dinheiro, ele tem moral, ele tem influência, e aí vai. Ok? Está claro? A marca da besta. A Bíblia vai falar que terá a marca na mão e na testa. Qual que é a marca da besta? Tanta coisa foi falar sobre isso já, tanta coisa. Né? É o chip. É o cartão Visa, porque Visa, V-I-S-A, é 666. V-I é 6 em romano, o S, né, do Visa é 6 em latim, né? E o A é 6 em algum outro idioma. Então, Visa é a marca da besta. Não, é o www, que na verdade da internet, que também é 666 codificado. É tanta coisa que já vou falar. E por que na mão e na testa? É porque as pessoas, para comprar, vai ter que fazer adoração. Então, por isso que para comprar, para fazer alguma coisa, tem que ter a marca na mão, a marca, é um carimbo, é uma tatuagem, é um chip, é alguma coisinha, é uma fitinha, Sr. Bonfim, alguma coisa para ter na mão para poder demarcar a pessoa. Cuidado com isso. Qual que é a marca da besta? Não sabemos. Ah, que beleza, que é fácil. Não sabemos. Dá para especular? Lógico que dá. Pode achar o que você quiser, mas é especulação. A Bíblia não fala o que é essa marca, ok? Não fala. Mas, apontando para a ideia de que é na mão e na testa, uma das interpretações que eu gosto particularmente, que na minha opinião é coerente, tá? Mas não tem que concordar com ela não, tá bom? É que a mão representa a atividade
execução, e a testa representa ideologia e pensamento. Então, é uma ideologia que te fará fazer coisas que, em tese, biblicamente é reprovável. Ok? É uma ideia, é uma ideologia, uma perspectiva, filosofia até. Sim. Pastor, dá licença. O pastor comentou, acho que na aula passada, e hoje ele falou também, a respeito da questão cultural que esse pessoal estava vivendo na época. Quando João teve essa revelação, como o pastor bem disse, é difícil você expressar o que você está vendo, ainda mais uma novidade que ele viu, Sim. e você propagar essa mensagem para aqueles que vão ler, porque uma coisa é eu saber, a outra coisa é eu conseguir colocar no papel. E aí você pensa que na gematria de Nero, César, lógico, né? Então na gematria de Nero, era esse número que calhava. Então ele queria dizer que esse homem de poder, de autoridade, tanto político quanto militar, seria essa pessoa apontada. Então, o que a teologia vai mostrar para a gente, o que o pastor está falando, é que esse homem de autoridade, esse homem de poder, esse homem militarmente também poderoso, ele seria esse homem escolhido. Como que João ia falar isso? Sem como uma pessoa. Então ele usa essa gematria. Da mesma forma que a mão e a testa, que o senhor está falando, o pessoal fala muito dos tefilins, né? Que ele faz essa menção, porque está na testa, está na mão, e ele aponta justamente para falar dessa cultura, dessa possibilidade que o senhor está apontando. Então, o que o pastor está dizendo? Uma coisa tão interessante, porque para nós não faz sentido. Mas para esse povo, na cultura Daquele momento. Nossa, quando eles leram isso aí, eles entenderam. Talvez não tiveram toda a clareza, né? Mas para nós hoje, nós estamos culturalmente anos-luz. E idioma também, o nosso é totalmente diferente. Então, quando o pastor fala uma coisa, para nós é anjo, não é mensageiro. Então é interessante, sabe, pastor? Porque às vezes o pessoal fala, nossa, que confuso. Pode parecer para nós, mas para a figura do pessoal do Novo Testamento, ficou muito claro, porque eles fizeram questão disso, né? Entenderam? Perfeitamente. Inclusive, vale lembrar, como foi falado na semana passada, né, que é um texto codificado para aquele momento, para aquela comunidade que entendia os símbolos e sinais. Nós, em boa parte, compreendemos o que está ali agora, interpretamos isso, mas ainda temos vários pontos de lacunas, nós podemos inferir, podemos conjecturar, mas não podemos bater o martelo. Por exemplo, o pastor lembrou do 666. É tão importante porque quanta gente já falou de 666? Jesus. E por que 666? Nós temos duas questões importantes ali. Primeiro, 666 aponta para a gematria judaica que trabalhava as letras enquanto valores numéricos. Ainda hoje, você pega uma Bíblia hebraica, está lá assim, Gênesis 1, né? Bereshit, capítulo 1. O capítulo 1 está um Aleph, a letra A, a primeira letra do alfabeto hebraico. Ela equivale ao 1. Entendeu? Então, ou seja, ainda hoje, no alfabeto hebraico, hoje, modernamente, cada letra corresponde a um número. E já era assim naquela época. E uma das formas de codificação de mensagem era usar a gematria judaica, que é o quê? Estabelecer valores numéricos para as letras, somando esses valores, davam certas palavras que comparadas com outras palavras, batiam. Então, tudo a ver uma coisa com a outra. Tá? Não dá para entrar aqui agora com detalhes, mas basicamente é isso. O que a gematria de 666 aponta? Caesar César Nerones, que era o nome de César, certo? Que, aplicado à gematria, pegando as letras, colocando os valores, dá 666. Ok? Então quer dizer que eu estou falando de Nero? Sim e não. Sim, por quê? Porque o nome aponta para Nero. Ok? Nero, então, era imperador? Não, era outro. Então, se não era Nero, por que falou Nero? Porque se por acaso alguém identificasse a gematria, não ia poder falar que está fazendo chamado crime de ofensa, lesa majestade, ofensa à imagem do imperador, já que Nero tinha morrido. Mas é um imperador, é uma pessoa que tem poder, é uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que tem poder humano e usa de força contra o cristão.
Ok? Se opõe contra o cristianismo. Então, 666 aponta para isso. Tá? Não falou de Domiciano, de Diocleciano, falou de Nero, que já tinha morrido. Por quê? É mais vantagem. Se por acaso identificassem, não poderiam acusá-lo, né, os cristãos, de crime de lesa majestade. Ok? De ofensa ao imperador. Segundo ponto importante, o 666 aponta para a ideia de humano, ser humano. O texto é bem claro. Esse é o número de homem. Não é um demônio, não é um anjo, é um homem, um ser humano. E é interessante que na mística judaica, o 666 também é lido na ideia de imperfeição. Porque o ser humano é plenamente imperfeito. A única coisa perfeita é Deus, que é o quê? O 7. Então, é alguém que aponta para a perfeição, busca a perfeição, mas não é perfeito. É alguém que pode parecer muito grandioso, mas ainda é imperfeito. Porque perfeito só Cristo. Entende? Ou seja, tem poder, tem autoridade, tem influência, mas ainda é imperfeito, ainda é humano, comparado com o poder supremo do Cristo. Está claro? Então, esses elementos que para nós parecem tão impactantes, tão diferenciados, para aquela cultura, para aquele momento era algo natural. Assim como falar ao anjo da igreja de Esmirna, tem gente que acha que é um anjo de asinha. Hã? E arpinha. Não, anjo, a palavra angelos ali quer dizer o quê? Mensageiro. O que leva a mensagem. O que é um pregador? O que é um pastor? Leva a mensagem, é um mensageiro. Então, pode ser. Por que não falou então o pastor da igreja? Porque aquilo pode cair na mão de alguém. Que fala, então tem um pastor naquela igreja falando isso. Entendeu? Por isso a linguagem ela é apocalíptica, ela é codificada, ela é simbólica, ela é metafórica para a segurança do grupo. Entende? Tá claro? Vamos caminhar então. Virá na grande tribulações sinais como pragas, catástrofes, virá momentos de dor, perseguição, com toda certeza. E aí você tem claramente na Bíblia o chamado momento dos cavaleiros, 4 cavaleiros do Apocalipse, que vai ser um momento de testificação desse período de forma prática. Eles vão manifestar sofrimento, dor e medo. Tá? Mas também é um momento de testificação daquilo que é mal, daquilo que é falho, daquilo que não é de Deus. Identificando a possibilidade da purificação pelo fogo, tá? Automaticamente você entende que esse momento também será usado para testificação das falsas heresias, dos falsos movimentos, das falsas ideologias, daquilo que é um falso Cristo, ou uma falsa igreja. Tá? Isso é muito importante. E aí virá o momento, né? Já falamos do arrebatamento, onde teologicamente apontará para o momento final desse período já. Ok? Próximo. Está acabando. A grande tribulação, então, ela é conhecida como tempo da angústia de Jacó. Por quê? Alguns judeus entendem que, judeus convertidos, entendem que esse é o tempo da angústia, porque uma das possibilidades de leitura, né? Jacó tem um momento de muita angústia, quando ele está no vale de Jaboque. E naquele momento, ele tem um momento de confronto, luta com o anjo, e naquele momento de luta e confronto, ele tem uma vitória. E uma vitória manifestada. Como assim? Manifestada na vida dele, pessoalmente, mas manifestada aos outros. Por quê? Porque o nome dele é mudado. Então, há um testemunho dessa mudança, dessa vitória. Entende? Nesse sentido, que alguns entendem que essa tribulação será um tempo de angústia, onde pessoas lutarão para buscar a Deus, e alguns, possivelmente, poderão alcançar a vitória e a justificação ou a redenção em Deus. Outros já entendem que não haverá possibilidade de arrependimento nesse período agora. É um período que já foi. É só para você sofrer mesmo, largar ser besta e cair a ficha do que você fez de besteira. Né? São visões diferentes.
Próximo. A Nova Jerusalém. Estamos na parte final já. O que é a Nova Jerusalém? É a cidade santa de Deus. João vai descrevê-la de uma forma belíssima. Muros de jaspe, portas de pérola, que negócio todo, ruas de ouro. Mas é assim? Não, irmão, não é assim não. Isso é a forma que ele colocou, simbolicamente, para mostrar a grandiosidade e a beleza, tá, que há ali. Ele traduziu de forma humana naquilo que você consegue entender. Você tem uma ideia? Naquela região onde ele está, a pérola na Ásia Menor é muito valorizada. Ele fala que a porta é feita com uma pérola. Uma pérola era o tamanho de uma porta. De palácio. Não da minha casa, de palácio. Olha o tamanho da pérola. Então, assim, qual que é a riqueza que tem ali? É algo monstruoso. Mas não é que vai andar em rua de ouro, não. Não é bem assim, não. Tá? Não vou nem entrar no mérito da questão aqui, né? Sobre a questão de loteamento do céu, porque não dá tempo agora, mas é bem divertido, né? É importante entender que essa cidade santa, ela virá para compor o momento final de chegada do Cristo, o momento da parousia, o momento de vitória. Ele já veio, já foi identificado o anticristo, já venceu o anticristo, já houve o Armagedon, já houve a tribulação, e agora a Nova Jerusalém. Levanta a mão, quem vai para o céu aqui? Levanta a mão, gente. Vocês vão para o céu? Amém? Eu não. Eu não vou para o céu não, porque a Bíblia não fala isso. Ah, não fala? Não fala. Se você vai para o céu, parabéns. A Bíblia fala assim, ó. Descerá a Nova Jerusalém. Ela descerá do céu para cá. E haverá novo céu e nova terra. Esse período que em tese será de 1000 anos também aqui, né, manifestado de glória de Deus aqui na terra, na Nova Jerusalém, que é, Nova Jerusalém, ela é uma cidade, mas entenda não como cidade, entenda como local da habitação de Deus. Então a glória de Deus descerá em nuvens para compor, habitar, comungar com aqueles que são a Igreja Santa. Entende? Ah, mas eu acho que eu vou para o céu. Pode ir, pode ficar à vontade. Mas acho que tem que subir primeiro, que mostra isso. Tá? A Bíblia fala que, mas João viu o céu, viu o trono. Ele viu a glória manifestada de Deus. Ele viu aquilo que se permitiu ver. Ele não viu o céu. Mas Paulo foi ao terceiro céu. Na concepção judaica você tem 3 céus. Na concepção judaica tradicional. Na mística tem 5. O que é o primeiro céu? Esse nuvenzinha azulzinha. Você sabe o que é nuvem azul, não sabe? Porque Deus é homem. Se fosse mulher, seria nuvem rosa. Então é azul porque Deus é homem. Tá? Pelo amor de Deus, você não sabe disso. Esse primeiro céu judaico é a nuvem que você vê. O segundo céu é onde as chamadas hostes espirituais estão. Anjos, tá? Habitam. E o terceiro céu, que é o que Paulo teria visto, é o momento onde possivelmente João também viu. O momento da manifestação, para mim pessoalmente, parcial, da glória de Deus. Porque se ele vê a glória de Deus plena, ele morre, né? Então, para mim, ele viu parte da glória, parte da manifestação da glória de Deus e mostrada por Deus em Cristo. Ok? Então, esse terceiro céu de Paulo é o terceiro céu que João também viu. Ok? Judaicamente falando. Ok? Mas é um local de manifestação da glória. Que esse local de manifestação da glória descerá até a chamada, digamos assim, nova humanidade. E aí, possivelmente, já teremos nesse momento o que chamamos de corpos gloriosos, corpos glorificados. Tá? Mas não dá para entrar aqui agora nisso, já é mais complicado. Tem a questão de quem morreu, quem não morreu, quem morreu depois, então não vem ao caso agora. Ok? Tá claro? Lá fala assim, não haverá sol, não haverá luz,
não haverá morte, não haverá dor. Por quê? Porque será uma nova terra, agora habitada pelo próprio Deus. Não precisará de sol, porque a glória do Cristo ressuscitado iluminará essa terra. Entende? Não haverá dor, morte, sofrimento, porque agora o mal já foi plenamente derrotado. Não derrotado no sentido que ele tinha autoridade e poder em si, mas se cumpriu o momento para que esse momento acontecesse. Isso é importante porque, para muita gente, isso é muito sério isso, muita gente, eles acham que o capeta, ele está de cá, o demônio, lutando com Deus do outro lado. Ô, irmãos, se você crê nisso, crê não. Você acha que o demônio está em pé de igualdade com Deus? Olha Jó. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. E você está achando que está em pé de igualdade, que ele tem poder, que ele tem autoridade. Não. É muito mais embaixo o negócio. Então não é que o mal está dominando. Para tudo existe um propósito de Deus em tudo isso. E apenas vai chegar ao ponto onde Deus vai manifestar o seu poder e falar, agora chega. Pronto. Não é que vai ter uma guerra, lutar de igual para igual. Não, tem isso não. É o mesmo de colocar o meu menino de 5 anos para lutar com o pastor Fábio. É desumano o negócio, é absurdo. Não vou falar eu porque eu venço ele, mas o meu menino de 5 anos não consegue vencer. Entendeu? Autoestima é tudo, né? Vamos lá. Próximo. É muito importante entender que, como falamos, ela descerá. Então você não vai subir até o céu, a Jerusalém, ela virá até você. Isso é importante porque mostra a importância que nós temos para Deus. Entende? Ah, mas e quem morreu? Ressuscitarão e estarão em Deus. Ah, mas nós não vamos subir. Pode ser até que você suba, mas subirá até as nuvens, onde está a manifestação da Jerusalém, e você então será unido a ela, então descerá e reinará com Cristo nessa terra. Ok? Essa chamada noiva do Cordeiro, a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja manifestada, não a igreja doutrinal ou denominacional, mas a igreja espiritual. Ok? Estamos terminando. Próximo. Interessante, quando coloca lá as dimensões dessa Jerusalém celestial que descerá, parece um grande cubo. Aí você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mais uma vez, simbolicamente, o cubo é um objeto perfeito. Ele tem as dimensões iguais, tudo organizadinho, ou seja, aponta para a perfeição de Deus, não que é algo quadrado, tá? Mas aponta para a perfeição de Deus que vem até os homens, tá bom? E nós falamos aqui, né? O 7 é extremamente importante no Apocalipse, que aponta para a perfeição e a vontade manifesta de Deus. Assim como o 12 aponta para a manifestação e a glorificação daquilo que é humano em Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas, ou seja, 144 mil, que é 12 vezes 12, ou seja, o que é 144 mil? Não vou aumentar isso aqui agora não, também é polêmico, tá? Mas sempre o 12 e o 7 são manifestadamente imagens extremamente importantes. O 7 apontando para a perfeição e a vontade de Deus, e o 12 apontando para a questão humana, especialmente, tá? Humana bíblica, judaica e cristã, a partir do padrão bíblico. Ok? Próximo. Nós temos ali uma coisa importante, não é? Já falamos aqui, que é o Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação do mundo, será o próprio Sol. Aí você fala, não haverá luz, não haverá sol, não haverá trevas, porque a visão é que ele mesmo iluminará. Isso parece algo tão retórico e bonito, mas nesse momento no Império Romano existe o culto à Mitra.
o culto ao chamado Deus Sol, que é um Deus persa, meio egípcio, tá? No Egito é chamado de Ra, né? Mas Mitra é o culto ao Deus Sol. E aqui a ideia de que o Império Romano, o imperador, ele é o grande sol que ilumina e que chefia todo o mundo humano. Augustus, né? E aqui é interessante porque o texto vai falar, olha, e virá então aquele que não precisa de sol, ele é maior que o próprio sol, que já é uma manifestação teológica do poder de Cristo, mas também uma crítica àqueles que se acham o sol do mundo. Augustus, César, o lindo, o perfeito. Então, a ideia é que aqui virá esse momento importante. E é interessante porque, na imagem já teológica desse momento, aponta para uma coisa fundamental: novos céus e nova terra. E nessa nova terra haverá uma manifestação plena da vontade de Deus, com a árvore da vida, o rio da vida, tudo restaurado. Alguns entendem que haverá ali então agora a continuação do projeto do Jardim do Éden. Um local onde era para ser perfeito e houve queda, agora haverá restauração plena e vivência plena, porque o próprio Cristo vai estar manifestado ali. Por isso que haverá ali a árvore da vida, o rio da vida, onde gera eternidade e vida. Amém? Isso é importante para nós. Próximo. Está acabando. A Nova Jerusalém, então, ela é a vitória definitiva de Deus sobre o mal. Entendam isso. Vitória definitiva não no sentido que Deus está demorando para conseguir conquistar e vencer. É porque não é o tempo. Entende? Não é o tempo. No tempo, Gálatas 4,4 fala assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que é plenitude dos tempos? No tempo certo. Tem até um ditado popular muito bonitinho, né? Que diz que Deus tarda, mas não falha. Está lá. Heresias 4,2, né? Está lá. Deus tarda, mas não falha. Deus não atrasa, Deus não erra, Deus não muda. O tempo de Deus não é o nosso. Então, no tempo exato, Deus manifestará e aniquilará, destruirá, sobreporá totalmente o mal. E aí haverá, então, vida e vida em abundância. A Bíblia aponta para a ideia de Babilônia como sinônimo de mal, sinônimo do que é anticristo, do que é oposição. Entendeu? Em alguns momentos, o próprio texto vai chamar a atenção de Babilônia. Por quê? Para não falar Roma, porque se falasse Roma, falou de Roma, ó, é uma crítica. Aí matava eles. Então fala Babilônia, que é um local de corrupção, de medo, de oposição, um local daquilo que desagrada a Deus. Entende? Mais uma vez, uma linguagem codificada que aponta para aquilo que estavam vivendo naquele momento. Está claro? Próximo. E aqui a gente termina entendendo que é uma visão panorâmica, não dá para entrar em todos os detalhes, mas eu creio que já dá para vocês terem uma noção legal sobre isso. Não vamos dar para entrar aqui nos candelabros, nos selos, tá, nas taças, não dá. Mas não dá tempo para isso. Se outro dia a gente marca um churrasco, a gente vai para lá e a gente fala sobre isso. Mas a ideia é que vocês entendam que a visão é muito mais ampla de Apocalipse, tá? E precisamos entender que é um livro belíssimo e que aponta para a soberania, o poder manifestado e a esperança que há em Deus. Amém? Então, aqui eu deixo para vocês 2